Não, joga o vídeo. Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, casa esta onde nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus Cristo nos promete estar presente quando nos reunimos em seu nome. E Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Por isso que nós estamos aqui essa manhã, para render a Ele louvor e honra e glória. Como primeiro ato de adoração ao nosso Deus, eu convido a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Salmo de número 8, também chamado de Salmo Messiânico, que fala de Cristo Jesus. Convido a igreja que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque realmente o nome do nosso Deus é magnífico, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Vamos entoar 2 cânticos em louvor ao nosso Deus nesta hora. Nós vamos louvar ao nome do Senhor com um cântico que diz: perto quer estar. É uma declaração que nós fazemos ao Senhor de
O desejo do nosso coração é estarmos perto do Senhor, na casa do Senhor, porque não há lugar melhor do que estar aos pés do nosso Senhor. E tudo que façamos ainda não vai ser o suficiente para agradecer tudo o que Ele faz por nós, porque um dia Ele entregou o seu único filho lá na cruz, por amor a mim, por amor a você. Então feche os seus olhos, faça essa declaração ao Senhor de todo o seu coração, porque só Ele pode sondar os nossos corações, só Ele nos conhece no mais profundo. Que nós possamos realmente estarmos declarando, entregando a Ele no altar, a cada dia, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, porque prazer maior não há do que estar aos pés do nosso Senhor. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Cante, igreja. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só as mulheres cantam. Perto Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Quero ver os homens agora. Tudo que há em mim, os homens, quero te ofertar. Isso tá lindo, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que todos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei.
Que esse possa ser o desejo do nosso coração, estar a cada dia aos pés do Senhor, louvando, engrandecendo, adorando a Ele, o único, digno de toda honra, digno de todo louvor. O próximo cântico diz: Deus do impossível. Aquilo que é possível, nós fazemos a nossa parte, mas o impossível nós deixamos nas mãos do Senhor, que Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer, que é bom, perfeito e agradável sobre todas as coisas da nossa vida. Feche teus olhos. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, oh aleluia, Deus impossível. Senhor, nesse momento quero te agradecer, Pai. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Senhor, obrigado, Pai, pelos teus feitos nas nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque mesmo sem a necessidade de mostrar o Teu poder, Senhor, o Senhor nos mostra, Pai, o quão formoso és, Senhor Jesus, em nossas vidas a cada dia. Senhor, perdoa, Senhor, muitas vezes os nossos pecados, Senhor, os pensamentos. Obrigado, Pai, por ser um Pai tão amoroso, tão zeloso, Senhor Jesus. Não merecemos nada disso, Senhor, mas o Senhor mesmo assim nos ama. Nos dá a oportunidade, Senhor, de nos arrependermos, Senhor Jesus, a cada dia. Obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas que não merecemos, Senhor. Obrigado, Pai, pelas lutas, pelas vitórias, Senhor Jesus, por nunca nos abandonar, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai. Continua conosco, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor, adoramos o seu santo nome. Chegamos ao momento de consagração de vidas e bens ao Senhor. E o texto escolhido essa manhã se encontra em Gênesis 14. Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nós vemos aqui que a prática do dízimo é anterior à lei mosaica. 10% já era a prática toda vez que alguém reconhecia o reinado de alguém, lhe dava, lhe oferecia. E o povo de Deus continuou com essa prática, porque reconheceu que Deus é o Senhor, e entregou os dízimos, as ofertas. E hoje nós também reconhecemos que Deus continua sendo o quê? Senhor das nossas vidas. Por isso lhe entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos entoar ao Senhor o hino de número 55, hino de
Oremos. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado por esse dia, Senhor, que se inicia. Muito obrigado por este domingo que é dedicado a Ti. Estamos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Neste momento, Senhor, vai estar consagrando todos os dízimos, todas as ofertas que é chegada à Tua casa neste momento, Senhor, abençoando o conselho da Tua igreja, abençoando a tesouraria da Tua igreja também, em toda a administração de todos os bens, Senhor. Vem estar conosco, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque voltamos às atividades, muito obrigado porque estamos aqui animados, Senhor, para trabalhar na Tua obra, sempre seguir, Senhor, no caminho, Senhor, que é pregar o Evangelho àquelas pessoas que não Te conhecem. Abençoe o pastor da Tua igreja, Senhor, e vem estar com ele, Senhor, orientando ele, neste momento que ele trará a mensagem de Deus para os nossos corações. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Para a nossa reflexão esta manhã, eu convido que você abra a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versos 19, 20 e 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 19 a 21. É bom entender que esse texto vem logo depois da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, onde mais de 3.000 pessoas haviam se convertido e batizadas pelos apóstolos, pelo discurso, pela pregação do apóstolo Pedro. Nós temos aqui que Pedro entra no templo e começa a pregar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Um trecho do discurso de Pedro no templo é o que nós vamos ler. Algo muito interessante para os nossos dias, porque parece que as igrejas de hoje se esqueceram de pregar o que Pedro, o que os profetas, o que Jesus, o que os apóstolos, os verdadeiros apóstolos de Cristo pregavam. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Nós já oramos, nós já cantamos, nós já lemos a Tua palavra e agora te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o nosso coração e mente estejam, Senhor, cativos do Teu Santo Espírito para entendermos e que a Tua palavra produza transformação em nossas vidas. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Nós vivemos num mundo em que falar de pecado, falar de arrependimento saiu de moda, né? As igrejas não falam mais, não pregam mais. É tudo o evangelho que eu classifico como tabajara, venha a Jesus e seus problemas acabaram. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, não é isso que vemos nos evangelhos, não é isso que vemos pelos profetas, não é isso que vemos pela pregação dos apóstolos. Nós não vemos, nós vemos a pregação de um homem morto, perdido, que necessita
de Deus, porque sem Deus ele não tem vida. Nós vemos de um homem que precisa se arrepender dos seus caminhos e voltar-se ao Deus vivo e verdadeiro, como assim Paulo escreve aos Tessalonicenses, pelo exemplo lindo que aquela igreja dava, que até Macedônia ouviu o testemunho que eles viviam e viviam o evangelho de Deus, e como a conversão foi visível naquela igreja. Quando ele diz, por quê? Porque vocês deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, a quem aquele Jesus Cristo chama de Pai. Nós vemos então que a mensagem do arrependimento é uma doutrina cristã que fala que é necessário se arrepender, se voltar para Deus. E a gente, quando fala de arrependimento, o que a gente precisa entender o que é o arrependimento. Quando eu era pequeno, eu lembro, várias pessoas aqui conheceram a irmã Isa. Irmã Isa. E a irmã Isa, ela foi minha professora na escola dominical. E uma vez eu perguntei, irmã Isa, o que é se arrepender? Eu ainda jovem, né? Adolescente, eu queria saber o que era o arrependimento. Será que eu já tive isso? Será que eu não tive? E ela, de uma maneira muito prática, muito bonita, muito simples, ela virou para mim e falou assim, meu filho, é você saber que errou e não fazer mais. É você saber que está errado e não fazer mais esse erro. E aí a gente pensa, o que é arrependimento? E quando nós vamos ver no dicionário o que é arrependimento, é mudança de pensamento, de sentimento e de conduta. O dicionário põe que arrependimento é a mudança, ou seja, mudança na palavra grega essencial de conversão e metanoia, que é justamente essa o quê? Essa mudança. Mudança de pensamento, sentimento e conduta. Arrependimento é quando eu e você, a gente descobre que a gente está pensando de forma errada, que a gente está sentindo de forma errada e que a gente está andando de forma errada. Olha que interessante. Arrependimento é quando a gente descobre que a gente está pensando erradamente, que a gente está sentindo erradamente e que a gente está andando erradamente. E aí, esse arrependimento produz uma reviravolta na nossa vida. A gente já não consegue ficar pensando, sentindo e andando na mesma direção. A gente precisa revirar essa estrutura que a gente vivia. A gente precisa se arrepender, a gente já viu e tem consciência. Agora, se arrepender de quê? A gente precisa se arrepender de quê? E que o texto diz aqui, dos nossos pecados. Porque o pecado foi aquilo que nos afastou de Deus. Nós estávamos pensando, nós estávamos sentindo, nós estávamos caminhando em direção a Deus e de repente o pecado vem e faz essa conversão ao contrário e nos tira do pensamento a respeito de Deus, nos tira dos sentimentos que temos a respeito de Deus e começamos a andar ao contrário, dando as nossas costas a Deus. É isso que o pecado produziu. E agora, o que Cristo vem nos proporcionar novamente é uma nova reviravolta na nossa vida, em que voltarmos a pensar em Deus, voltarmos a sentir Deus, voltarmos a andar com Deus. O pecado nos leva para um lado de rebelião contra Deus,
de revolta contra Deus. O pecado, eu costumo dizer, nos cega, porque nós continuamos no erro e achamos que estamos certos. Há a possibilidade de passarmos por cima da ética, da moral, há a possibilidade da gente ultrapassar os limites do respeito humano, porque o pecado nos leva a essa condição de não enxergar nada, de enxergarmos só nós mesmos e querermos fazer os desejos do nosso coração. E o arrependimento é voltar-se para Deus e a gente passar a pensar em Deus. Mas o que produz em nós esse arrependimento? Você consegue se arrepender sozinho? Você consegue enxergar que está errado sozinho? A gente pode voltar a uma historinha bem antiga, narrada na Bíblia, que Davi cometeu o pecado do adultério, reinando, achando que estava o quê? Se achar que estamos o quê? Certos. E Davi estava bem feliz, reinando em pecado contra Deus. E Deus levanta alguém. É o toque de Deus na nossa vida que a gente precisa. Então Deus levanta o profeta Natã, diz, vai lá, e diz a Davi que ele está errado. E Natã pensando, como é que eu vou chegar para o rei e falar que ele está errado? Ele vai mandar me matar. E Natã usa de uma sabedoria muito grande, ele conta uma historinha para Davi. Conta uma historinha dizendo, olha, havia um homem que tinha muitas ovelhas, e um outro homem que só tinha um. E esse homem que tinha muitas, foi lá e pegou desse homem, aquela única que ele tinha. E o Senhor rei, sendo o rei justo, o que o Senhor faria? E Davi imediatamente falou, mataria esse homem. E Natã falou, tu és esse homem. Davi cai em si, porque o Espírito Santo toca no coração de Davi, ele cai em choro, em pranto, pedindo ao Senhor perdão, porque o arrependimento entrou no coração de Davi. Davi que estava andando, pensando longe de Deus, que estava sentindo longe de Deus, que estava andando para longe de Deus, e agora Davi percebe o seu erro através do toque do Espírito Santo na sua vida, por uma fé viva, que produz em nós o quê? Arrependimento e fé. E isso é o meio que Deus usa para quê? Para mostrar a mim e a você que nós estamos andando, sentindo e pensando da forma errada. O arrependimento está ligado à conversão. E sabe o que eu acho que é interessante? No estereótipo religioso, as pessoas acham que conversão é uma coisa que a gente tem quando encontra Jesus e nunca mais tem. Ainda fala assim, eu me converti. Quando a Bíblia está dizendo que a gente não é capaz de o quê? De ter o pensamento, o sentimento e o andar com Deus por nossa própria capacidade. Nós não podemos, nós não conseguimos, porque o pecado nos cega e nos leva para longe de Deus. E a gente tem a ousadia, no meio religioso ainda, de dizer o quê? Eu me converti. Quando deveríamos falar, quando eu fui convertido por Cristo Jesus. Quando o arrependimento, quando o toque de fé tocou em mim, produziu em mim arrependimento, e deu uma reviravolta na minha vida, eu me converti. Porque a conversão nada mais é do que a gente voltar a pensar, a sentir e andar com Deus. Porque o arrependimento produz isso. E a gente começa a ver que a fé é o elemento positivo que nos faz crer na palavra da salvação. Arrependimento e fé são os elementos da conversão. Se não houver arrependimento, se não houver fé, a gente não consegue o quê? Ser convertido por Cristo Jesus. E o que é o fruto
do arrependimento e da fé é a conversão. O que é o fruto da conversão? O que acontece? Que gera uma outra doutrina linda do cristianismo. É o que está escrito aqui logo depois: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. O que Jesus faz? Quando cremos em Jesus, nos arrependemos, quando nos convertemos, nós somos o quê? Romanos. Paulo faz um tratado lindo na carta aos Romanos, a justificação. Os nossos pecados são o quê? Cancelados. Tudo que a gente fez de errado, tudo que a gente andou para longe de Deus, ele é o quê? Cancelado. Sabe o que é bonito? Sabe o que é cancelado? Você já teve a experiência de ter uma dívida cancelada? Você devia a alguém e de repente essa pessoa chega e está cancelado. Não precisa pagar mais, não precisa. Está tudo certo. É isso que Jesus faz por nós. Ele entra na nossa vida e diz: o que você devia por causa do pecado está cancelado, está perdoado. Você não precisa mais se preocupar nisso, porque eu paguei, eu tinha condições de pagar, eu tinha recursos para pagar, eu tinha a minha vida para entregar, eu paguei. Há uma diferença muito grande do perdão de Deus para cada um de nós e o perdão da gente para com o nosso próximo. A gente perdoa o próximo, mas a gente não esquece. A gente perdoa a ponto daquilo que ele fez não fazer mal para a gente mais. Mas dizer que você esqueceu o que ele fez, a gente não esquece. Não dói mais quando toca no assunto. Você perdoou. Isso te faz bem. Mas você nunca esquece. Sabe qual é a diferença? A palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, Deus lança lá, o profeta Miqueias diz que Deus lança nas profundezas dos mares o nosso pecado. Ele está dizendo o quê? Que ele cancela, que ele não se lembra o quê? Mais do mal que a gente fez. Isso é o cancelado. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. É isso que Pedro, quando pregava lá no templo, está dizendo para aqueles irmãos e para nós hoje: olha, a sua dívida dos seus pecados foram cancelados em Cristo Jesus. E agora? Tudo bem, pastor. Deus produziu um arrependimento no meu coração, colocou a fé que eu precisava para crer. Fui tocado, passei pela metanoia, pela transformação de mente, pensamento, sentimento. E agora? E Pedro continua dizendo assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Pedro está dizendo: olha, você agora começa a desfrutar da presença do Senhor na sua vida. Você que andava sozinho, você que chorava sem ter ninguém, agora você passa a desfrutar o quê? Da presença do Senhor. E a gente sabe como que é agoniante sofrer sozinho, sem ter ninguém. Garanto que você em sua vida já passou por isso, não ter com quem compartilhar uma dor e um sofrimento. E agora Pedro está dizendo que a gente passa a viver na presença do Senhor, para que venham tempos de refrigério. Olha que interessante, Pedro está prometendo para mim e para você que os problemas vão acabar? Não. Ele está dizendo que para que venham tempos de refrigério. É a nítida noção de que os problemas vão continuar, mas você tem a presença do Senhor contigo, a paz do Senhor no teu coração, que no meio da tempestade você vai ter o refrigério, a mão do Senhor sobre a tua vida, e o Senhor vai te dar condição de passar pelo problema. O Senhor
promete ainda, olha o Salmo 16, 11 que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha que o salmista no Salmo 16 diz: Tu me farás ver os caminhos de vida, na presença do Senhor a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É isso que Pedro está dizendo, para que venham tempos de quê? De refrigério, porque eu estou na presença de quem? Do Senhor, e na presença do Senhor eu tenho plenitude de alegria. O que ele está dizendo? É possível, no meio desse mundo tenebroso, a gente viver em paz e alegria no Senhor? É possível, porque um dia Jesus nos alcançou, porque um dia Jesus nos converteu. E qual o nosso papel hoje? É se converter diariamente ao Senhor, todo dia. E quando eu falo de conversão, é o quê? Voltar-se ao quê? A pensar, a sentir e a andar com Deus. O que arrependimento produz na nossa vida? O pensar em Deus. O que mais? O sentir e o andar com Deus. Miqueias capítulo 6, versos 6, 7 e 8, diz assim: O que o Senhor requer de ti, homem? E Miqueias diz: Matarei 10.000 carneiros em oferta ao Senhor. Aí o Senhor responde ao profeta: Nada disso eu quero. Eu quero que pratiques a justiça e a misericórdia e ande ao meu lado. O que é isso? É conversão, é pensar em Deus, é sentir Deus, é andar com Deus. O que Deus quer? Sacrifícios? Não. Deus quer o quê? Arrependimento e fé, produzidos pela conversão, que me faz pensar, sentir e a viver com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos os momentos que passamos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque podemos reviver, Senhor, desde o momento que fomos alcançados pela tua graça salvadora, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos chamou, que o Senhor produziu arrependimento e fé em nossa vida, até os dias de hoje, Senhor. E como é importante a gente reviver esses sentimentos, Senhor, de conversão, do primeiro amor, de como o Senhor nos achou no estado de pecado e nos trouxe à luz, nos tirando das trevas. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, que continue a abençoar a nossa igreja, continue a abençoar aqueles que não podem ainda vir, Senhor. Continue, Senhor, a cuidar de cada um de nós. Te peço, Senhor, que abençoe os enfermos da tua igreja, cure-os, Senhor, segundo a tua vontade. E te pedimos, Senhor, que enche o nosso coração de fé e que possamos andar, Senhor, em novidade de vida, Senhor, entoando sempre um novo cântico ao Senhor. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo repousem, irmãos e irmãs, sobre o coração de cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se assentar.